A graça e a paz de Cristo Jesus para com todos, paz essa que excede todo entendimento nos céus e na terra. Quem vos fala, evangelista Atalaia Martins, de Blumenau, Santa Catarina. Estamos no 5º dia de campanha de oração. É tempo de despertar, despertamento espiritual. A paz do Senhor Jesus para todos os irmãos e irmãs, liderança do ministério, corpo de obreiros, Igreja Pentecostal de Missões da cidade de Blumenau, na cidade de Chapecó, a todos os ouvintes desse imenso Brasil, dessa nação abençoada. Neste momento agora quero compartilhar com todos, através deste momento de oração, não fugindo do título desta campanha, a carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, para a igreja de Roma, capítulo 13, verso de número 11 e 12, vai nos dizer assim: E isto digo, conhecendo o tempo que é já hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e visitamo-nos das armas da luz. Andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Com toda certeza absoluta, este texto e contexto bíblico que eu acabei de ler também se encaixa no título da campanha, Despertamento Espiritual. E aqui fala muito forte a respeito de nós rejeitarmos as obras das trevas, porque hoje nós temos inúmeras pessoas, milhares de pessoas, que elas até fazem parte de uma congregação, de uma denominação religiosa, mas estão num sono espiritual profundo. As pessoas vão para o culto, participam da ceia do Senhor, devolvem os seus dízimos, dão suas ofertas, participam dos eventos da igreja, mas estão no sono espiritual. Por quê? Porque Deus, quando Ele concede dons e talentos para um homem, para uma mulher, Deus ele tem certeza que aquele homem e aquela mulher vai ser útil nas mãos de Deus. Dons e talentos são ferramentas importantes para um homem ou uma mulher produzir para o reino de Deus. Assim como um soldado no exército ele é treinado, capacitado, instruído, preparado para ir para o combate, para ir para uma guerra, assim é no exército do Senhor. Hoje nós servimos o Senhor dos Exércitos. E nesse exército de Deus, não é de qualquer jeito. Nesse exército de Deus, não é do nosso jeito. Para nós estarmos alistados e para nós sermos soldados, usados por Deus, nós precisamos de despertar e romper qualquer ligação com as trevas, principalmente no mundo virtual, nas redes sociais, porque eu vejo hoje e conheço muitas pessoas, na condição de evangelista, pregador do Evangelho, por onde passo, no estado de Santa Catarina e outros estados, São Paulo, Paraná, Curitiba, Rio Grande do Sul, enfim. Na condição de evangelista eu conheço muitos ministérios
com a graça e a misericórdia do Deus vivo, eu tenho deparado com muitas pessoas que estão dormindo, mas não é aquele sono que você deita depois de um dia de trabalho, aquele sono para descansar o corpo físico, ali numa cama você deita, não. É um sono espiritual, a pessoa está dentro de uma igreja, mas está dormindo. Ela não está vendo as mudanças que acontecem 24 horas por dia. Por quê? Porque dificilmente você consegue ver, visualizar, enxergar as mudanças que acontecem 24 horas por dia. Porque as pessoas elas estão com o coração dividido, elas estão com o coração lá na igreja, o coração está em Deus. Quando chega em casa, na empresa, o coração está na rede social. Se a rede social fosse tão boa assim, ela não seria rede, né? Mas o inimigo, ele já fez. O inimigo, ele não fez nenhum anzol, ele já fez rede. É para pegar de rede mesmo. De social não tem nada. Porque toda a guerra é planejada pela rede social. Os governos, os presidentes se degladeiam pela rede social. Casamentos são destruídos pela rede social. Famílias destruídas pela rede social. Pastores, lideranças brigando pela rede social, através da rede social. Cantores que eram humildes lá no início do chamado, humildes, cheios do Espírito Santo, e hoje disputando ali holofotes, querendo a glória, brigando. Cantores e cantoras por fama, poder. Isso é o sono espiritual. E nós temos que tomar muito cuidado, porque quando a gente está nesse sono espiritual, exatamente no verso de número 12 que eu li, rejeitemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Quando você quer ir para o combate espiritual, é necessário que você esteja vestido com as armas da luz, as vestes do Espírito. Isso é oração, jejum, consagração, estudo da palavra. Porque um grande punhado de pessoas, assim, punhado no bom sentido, que eu conheci na caminhada e que eu conheço, a maioria me dá a seguinte resposta: eu já conheço a palavra de Deus. Na verdade, as pessoas não conhecem a palavra. A maioria não conhece, elas conhecem a letra, elas estudaram a letra, mas elas nunca meditaram na palavra de Deus. Por causa disso que tem muitas pessoas que estão numa igreja, participam de uma igreja, mas elas nunca foram libertas, porque elas conhecem a letra, elas leram a letra, mas nunca meditaram. Meditar na palavra é algo muito profundo, mas com certeza absoluta, em nome de Jesus, pelo poder e autoridade que há sobre este nome, a partir de hoje, nesse 5º dia de campanha do despertamento espiritual, o Espírito Santo de Deus vai fazer uma obra impactante na sua vida. Eu não sei onde você se encontra, não sei como você se encontra neste momento. Não sei se, às vezes, o teu casamento pode estar ali quase destruído. Você perdeu a esperança. Às vezes a situação é na família, alguém enfermo, que a medicina disse não tem mais jeito. Quando a medicina diz não tem mais jeito, Deus entra com uma providência. Às vezes o problema é na área profissional, muitas portas fechadas, mas quando Deus resolve abrir a porta, ninguém pode fechar. Ninguém. E a porta que Ele fecha, ninguém pode abrir. Às vezes você está passando por um problema na saúde psicológica, pressão e opressão do dia a dia, espiritual. Nós vivemos neste mundo. Não somos desse mundo, nós somos forasteiros, porque na verdade nós somos cidadãos dos céus. Mas esse mundo é tenebroso, este mundo jaz no maligno. Então, hoje eu vejo que a rede social, a internet, ela tem uma porcentagem muito mínima que ajuda as pessoas. Hoje a internet
está instalada nos hospitais, nos governos, nas empresas, nos comércios, nos shoppings, inclusive dentro de algumas igrejas a internet está instalada, né? Mas os conteúdos que são colocados instalados dentro da internet é que muitos cristãos correm sério risco de dormir um sono tão profundo e não conseguir despertar. O título fala: 5º dia da campanha, despertamento espiritual. Então tem muitas pessoas que pegaram no sono por causa do tempo que ficam ali conectados no mundo virtual e se desconecta do mundo real. O tempo que fica conectado no mundo virtual e se desconecta do mundo real, se desconecta do plano celestial, se desconecta do Espírito Santo. Mas no nome de Jesus, essa obra do Espírito Santo, e eu creio que através dessa oração, o Espírito Santo de Deus, ele vai te abraçar. No momento que você estiver ouvindo esta oração, este clamor, o Espírito Santo de Deus, ele vai te abraçar, ele vai te curar. O Espírito Santo de Deus vai derramar um bálsamo na tua alma. O Espírito Santo de Deus vai levantar aquele que está caído. O Espírito Santo de Deus vai abrir a mente, vai abrir o entendimento. O Espírito Santo de Deus vai despertar. E me veio na memória agora, me veio ao coração agora, aquele oficial que soube da notícia que o mestre Rabi estava passando por ali, efetuando alguns milagres. Aquele oficial, ele tinha um servo, um criado, não era filho dele, era um servo, um criado, mas era tamanho o amor que ele tinha por aquele servo, e aquele servo ficou enfermo, ficou doente, estava à beira da morte, e aquele oficial saiu correndo atrás de Jesus, ao encontro de Jesus, pedir socorro. E quando ele chegou próximo de Jesus, Jesus disse: vou na sua casa. Mas aquele oficial falou: não sou digno de que entreis em minha casa. Manda uma palavra só e o meu servo será curado. E naquele momento, Jesus, ele ficou entusiasmado. Ele se admirou-se, porque Jesus falou: nem em todo Israel encontrei fé tamanha como essa. E naquela mesma hora ele despediu aquele oficial, e naquela mesma hora o servo foi curado. Então, às vezes a oração não é no muito falar, não é no como falar, não há gramática difícil. A oração, na verdade, a oração verdadeira tem que ser guiada pelo Espírito Santo. A oração, o poder da oração, cura, liberta, salva, ressuscita. Nós só temos que abrir a nossa boca para orar. E quando nós não conseguimos, porque tem momentos na nossa vida que nós passamos por angústia, aflição, e que só sai aquele gemido, na verdade é o Espírito Santo de Deus que está orando por nós, com gemidos inexprimíveis. Mas no nome de Jesus, através dessa oração, eu creio que o Espírito Santo de Deus, ele vai fazer uma obra, ele vai realizar um milagre. Se o problema está no seu casamento, vai ser um casamento. Se o problema está na área profissional da sua vida, vai se realizar um milagre. Se o problema está na saúde de algum ente querido ali da sua família, às vezes a medicina falou que deu um ponto final, e quando a medicina dá um ponto final, Deus começa uma nova história, porque Deus é especialista em quebrar paradigmas, protocolos. Se às vezes o problema está no teu chamado ministerial, você não se encontrou ainda no ministério, numa congregação para servir o Senhor, para caminhar
caminhar com Jesus e para trabalhar para o reino de Deus, o Espírito Santo de Deus ele vai te guiar. Ele consola, ele é o consolador. O Espírito Santo de Deus, ele é o nosso professor. O Espírito Santo de Deus, ele é o nosso guia. O Espírito Santo de Deus, ele não deixa nós entrar nas trevas. Na verdade, aquele homem, aquela mulher que é cheio do Espírito Santo de Deus, ele pode até passar pelas trevas, mas as trevas não causarão nenhum tipo de mal. Então, no nome de Jesus Cristo, quando você estiver ouvindo esta oração, o Espírito Santo de Deus vai realizar um milagre na sua vida pessoal, profissional, financeira, matrimonial, ministerial, pelo poder da fé, porque o mesmo Jesus, como nós estamos falando de despertar, o mesmo Jesus entrou na embarcação ali, junto com os discípulos, e a palavra de Deus diz que Jesus levou uma almofada junto. Acredito que os discípulos se perguntaram por que ele tem essa almofada. Jesus colocou essa almofada na proa do barco, inclinou a sua cabeça ali e estava dormindo uma soneca. E daqui a pouco veio a tempestade. E aquela tempestade começou a aumentar. E os discípulos, assustados, aterrorizados, com medo, acordaram Jesus. Mas Jesus não estava dormindo espiritualmente falando. Jesus estava só apenas tirando uma soneca. Mas mesmo tirando a soneca, Jesus estava no barco. Isso é o mais importante, Jesus está no barco, presente no barco. E os discípulos falaram: mestre, não te importa que nós pereçamos? Na verdade, os discípulos colocaram até Jesus, que Jesus ia perecer com eles, né? E Jesus se levantou e disse: aquieta-te ao mar. E os discípulos perguntaram: quem é este que até o mar obedece? Os discípulos caminhavam com Jesus, oravam com Jesus, eram testemunha ocular dos milagres que Jesus efetuava, tinham experiências com Jesus, mas ali perguntavam: quem é este que até o mar obedece? Eles não sabiam até onde ia o poder de Jesus. Mas esse Jesus Cristo, o Rabi, o ressuscitado, Jesus, o Mestre que ressuscitou ao terceiro dia, está sentado à destra do Deus vivo. Através do Espírito Santo, ele vai realizar um milagre na sua vida. Crê somente e verás a glória de Deus, porque o Espírito Santo realiza milagres, ele faz aquilo que é impossível aos olhos humanos. Impossível. O Espírito Santo de Deus, ele é comandado por Deus, ele não é comandado por homens, jamais vai ser comandado por homens. O Espírito Santo de Deus é comandado por Deus. E se você crê, ao momento que você estiver ouvindo essa oração, este clamor, todas as áreas da sua vida serão impactadas, todas as áreas para a glória de Deus, para o nome de Jesus Cristo ser glorificado, todas as áreas da sua vida serão tocadas. E as lideranças de ministérios, aqui eu não me refiro só à Igreja Pentecostal de Missões, mas aqueles ministérios que verdadeiramente estão caminhando dentro da palavra de Deus, sem fazer conchavos e alianças com o mundo da política, com o mundo das trevas, mas os ministérios que verdadeiramente estão cumprindo a palavra de Deus na íntegra, tenho por certo que o milagre vai acontecer. Dessa forma eu encerro a oração, agradecendo ao Deus Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Que Deus abençoe a todos em Cristo Jesus. Evangelista Atalaia Martins, Blumenau, Santa Catarina, Brasil.